Boa noite, meus amados. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa incubadora Legacy. É uma honra para nós, toda segunda-feira, estarmos aqui com vocês, dividindo, orando juntos e trazendo o direcionamento que Deus tem colocado em nossos corações. Já temos, assim, recebido bastante feedback das duas primeiras aulas. É apenas o começo. Eu acredito que Deus ele tem muito mais para derramar nas nossas vidas, para que de verdade nós possamos viver no centro da vontade de Deus. O grande intuito de tudo que nós estamos fazendo não é apenas te ensinar alguns conceitos, alguns princípios, mas é que de verdade juntos nós possamos mergulhar para que eu e você possamos colocar novamente Jesus no seu lugar de direito, né? O Senhor no centro, o Senhor como dono de todas as coisas, porque tudo que nós fazemos, partimos desse princípio, né? Que tudo que nós fazemos, fazemos para o Senhor, fazemos por Ele. E se fazemos para Ele e por Ele, temos que fazer o nosso melhor, né? Precisamos ser excelentes em tudo aquilo que nós fazemos. E, só recapitulando, nós falamos na nossa primeira aula a respeito de propósito, de ide, de missão, de chamado, e eu creio que é uma aula que de tempos em tempos você precisa visitar, você precisa rever, porque são muitos conceitos ali, são muitos detalhes, e que até aquilo fixar no teu coração vai levar um pouquinho de tempo. E isso é bem normal. Na segunda aula, nós falamos sobre as características da incubadora e também foi algo profundo, foi algo que mexeu com as nossas estruturas. E eu creio que hoje nós iniciamos um tema que terminará apenas na semana que vem, que nós falaremos sobre o princípio da honra, né? O que que é a honra, né? Por que que o reino ele tem a honra como um dos seus pilares? Por que que muitas vezes eu e você nós deixamos isso passar batido? Por que que nós sabotamos muitas vezes o princípio da honra e trazemos um jeitinho diferente de achar que aquilo que estamos fazendo é honra? Então hoje nós vamos mergulhar. Eu preciso muito da sua atenção. Vou aqui já de antemão te avisar que algumas vezes eu estarei com a cabeça um pouco mais baixa, porque eu fiz muita anotação e eu não posso deixar nada passar. Não, não espere que eu fique olhando todo o tempo para você, porque Deus ele tem ministrado muito fortemente no meu coração e hoje eu fiquei algumas horas sendo ministrado a respeito desse tema para poder dividir aquilo que eu entendo ser importante sobre a honra. Tudo bem, gente? Todos preparados? Só deixa eu hidratar minha voz aqui para nós seguirmos. Vamos lá. Se você olhar a palavra honra ela tem origem no grego e no grego ela significa timi, timi, T-I-M-I, no grego, que significa o quê? Estimar, fixar valor e valorizar. Isso é a tradução da palavra honra no grego, tá? Estimar, fixar valor e valorizar. E honra, se você olhar ao longo da palavra de Deus, você vai ver que a honra, ela sempre é o alicerce que conduz o cumprimento do propósito. Sempre. Sempre a honra, faz parte desse alicerce para conduzir a pessoa até o outro lado, até o cumprimento do propósito. E se você for olhar nos nossos dias hoje, os valores eles foram totalmente atacados. Se tem uma coisa que foi violentamente atacada por parte de Satanás contra as nossas vidas, são os valores. Os valores hoje estão distorcidos, a mentalidade das pessoas está distorcida. E quando nós trazemos o conceito de honra na essência daquilo que a palavra de Deus diz, as pessoas elas tendem a se assustar, elas tendem a se afastar. E muitas vezes acham que a honra é alguém se colocar sobre o domínio de alguém. E aqui nós não estamos falando sobre o domínio de alguém, mas nós estamos falando da essência do reino de Deus. Ok, gente? Tranquilo até aqui? E aí, se você for olhar lá em 1 Samuel,
1 Samuel, capítulo 2, verso 30, diz assim: honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. O Senhor, ele é muito direto quando fala sobre honra. Honrarei aqueles que me honram e aqueles que não me honram eu vou desprezar. É simples assim. Então, é, qual que é o grande problema? Além de nós estarmos hoje vivendo num período de valores totalmente distorcidos, de prioridades que foram totalmente alteradas, né? Onde cada um acaba criando o seu próprio jeito de interpretar a palavra como lhe convém. Eu queria te convidar a pensar algo comigo, né? Existe uma diferença, e aqui está o primeiro ponto que eu quero dividir com vocês, por que que as pessoas elas têm tanta dificuldade em honrar? Por que que elas têm tanto problema com a honra? E quando você vive num país como o nosso, onde a democracia ela faz parte da nossa essência, e nós entendemos que na democracia todos têm voz, todos precisam ser ouvidos, né? A opinião de todos importa, né? E nós somos enraizados com essa cultura, né? E não tem nada de errado nisso. Mas nós precisamos entender que, ao contrário de um lugar de democracia, que é onde nós estamos inseridos, existe o reino. Se eu e você vivêssemos na Inglaterra, por exemplo, eu acho que seria muito mais fácil nós entendermos o conceito de reinado, o conceito de reino. E ali talvez nós não chocaríamos, nós não nos escandalizaríamos com algumas coisas que estão, inclusive, na palavra de Deus. Então, quando nós falamos de reino, nós estamos falando de algo que possui escalões, que possui regulamentos, que possui autoridade delegada e que possui hierarquia. Isso é a essência do reino. E eu e você, se nós tentarmos compreender a estrutura do reino com uma mentalidade democrática, nós jamais entenderemos. Nós jamais entenderemos. Ah, Márcio, então seria melhor se nós vivêssemos num lugar onde fosse rei, rainha estabelecido? Não, não. Eu quero fazer essa analogia com você para que você tenha o conhecimento de que com essa cabeça de democracia, onde todos ali vão falar, onde todos vão opinar, não faz parte da essência de quando nós falamos de reino. Porque o reino tem escalão, o reino tem regulamento, o reino tem autoridade delegada e o reino possui hierarquia. E eu e você precisamos entender a estrutura do reino. Porque se nós não entendermos a estrutura do reino, dificilmente nós compreenderemos a essência da honra. Tudo bem, gente? Tudo certo? Então tá bom. Se você olhar o princípio da honra, ele sempre trabalha no final do processo de quem decidiu permanecer na honra com vidas transformadas. Todas as vezes que você permanece no pilar da honra, você vai colher uma vida transformada. E aí eu cito dois exemplos para você. A mulher cananeia, e depois você pode ali se aprofundar um pouco mais na história dela, e um que é muito conhecido, que é o centurião. Todo mundo lembra da história do centurião? O centurião foi ali desesperado ao encontro de Jesus, porque ele precisava de uma intervenção. E aí Jesus falou: calma, só um minutinho. Não, não, basta só uma palavra. Se você me der uma palavra, essa palavra será honrada e tá tudo certo. Então, você vê que existe transformação e existe milagre para aqueles que perseveram no ambiente da honra. E a honra, para você entender um pouquinho melhor do que é a honra, vai lá em Mateus. Abre aí, se você tiver oportunidade, porque eu vou abrir aqui também. Eu quero ler esse texto com vocês hoje. Mateus,
capítulo 10, eu vou ler os versos 40 e 42. Mateus, capítulo 10, versos 40 até 42. Diz assim: Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, também recebe aquele que me enviou. Quem acolhe um profeta como alguém que fala da parte de Deus, recebe a mesma recompensa que um profeta. E quem acolhe um justo por causa da sua justiça, recebe uma recompensa igual a dele. Se alguém der um copo de água fria que seja o menor dos meus seguidores, certamente não perderá a sua recompensa. Em vários textos da palavra de Deus, nós encontramos a honra sendo colocada em ação. E, Márcio, por que que você e a Laís colocaram a questão da honra dentro da incubadora? Eu já honro a Deus, eu já tenho ali no meu coração, eu honro as autoridades, eu honro pai, eu honro mãe. Por quê? Porque, queridos, como eu disse no começo da nossa aula, nós vivemos num tempo onde alguns pontos que são fundamentais para você criar o alicerce da tua liderança foram perdidos ao longo do tempo. E aí, talvez aquilo que para você é honra, no fundo, talvez possa ser desonra. E aí, a sua mentalidade, ela está tão enraizada em você ser o grande beneficiário, você ser o grande presenteador das coisas, o que ganha o tempo todo, que a sua mentalidade a respeito de honra, ela talvez se perdeu no meio do caminho. Ok, gente? E aí, já emendando aqui, eu queria trazer três elementos. Três elementos que são opositores da honra. Opositores da honra. O que é opositor da honra? O contrário de honra é desonra. Ok, gente? E o que é desonra? É tratar como comum aquilo que não é comum. Todas as vezes que eu trato como comum aquilo que não é comum, eu estou trabalhando no ambiente da desonra. E aí eu vou explicar para vocês para que isso fique um pouco mais claro. Os opositores da honra. Vamos falar de três opositores da honra. Abre comigo aí. 2 Samuel. 2 Samuel. Vamos lá. Hoje nós vamos navegar um pouco mais na Bíblia, ok, gente? 2 Samuel, capítulo 3, eu vou ler os versos 26 e 27. 26 e 27. Tudo bem, gente? 2 Samuel, capítulo 3, versos 26 e 27. Diz assim: Então Joabe saiu da presença de Davi e enviou mensageiros para alcançar Abner. Eles o encontraram perto do poço de Sirá e o trouxeram de volta sem que Davi soubesse. Quando Abner chegou a Hebrom, Joabe o chamou para um lado, junto ao portão da cidade, como se fosse falar com ele em particular. Então apunhalou-o no estômago e o matou, para vingar a morte de Azael, seu irmão. Queridos, olha que incrível esse texto. Eu já tinha lido esse texto algumas vezes e eu nunca tinha parado para prestar atenção numa sequência. Joabe saiu da presença de Davi, Davi, rei de Israel, seu líder maior, ok? E ele enviou os mensageiros para alcançar Abner. Eles encontraram Abner, trouxeram de volta sem que Davi soubesse. Ele era o líder. Abner não é, desculpa, Joabe não era o líder. Por mais que ele estava ali num posto colocado pelo próprio rei Davi de confiança, não significa que ele não deveria prestar contas. Afinal de contas, o reinado não era dele, era de Davi. Então, queridos, primeiro opositor à honra,
espírito de independência. O que é o espírito de independência? É quando você faz as coisas sem considerar aqueles que Deus constituiu sobre você. Vou dar um exemplo. Ah, mas por que eu tenho que dar satisfação de tudo que eu faço? Poxa, é uma coisa tão simples. É uma coisa que é corriqueira, é do dia a dia. Poxa, o meu líder decidiu dar uma direção, o meu pastor, o meu profeta decidiu dar uma direção e ele pediu que eu fizesse algo como igreja numa sexta-feira. Queridos, nós vamos nos reunir, né, da 11 horas até meio-dia, nessa sexta-feira, reunir no sentido de oração, de corpo, não de físico, né? Então, querido, separe aí um tempo das 11 a meio-dia na sexta-feira e nós vamos fazer um momento de intercessão, nós vamos levantar um clamor para algumas coisas específicas que Deus tem ministrado ao meu coração. E aí, sabe onde o espírito de independência atua? Vou te dar um exemplo. É nada que eu vou fazer na sexta, eu já tinha proposto fazer isso na quarta. A pessoa, ela nem percebe. Por quê? Porque ela acha que pelo fato dela gastar o tempo de oração na quarta-feira e gastar a 1 hora de oração e orar pelos mesmos pontos que a sua autoridade acabou de dar a direção, que está tudo bem, porque a essência está sendo cumprida, porque na cabeça dela, ela está cumprindo a direção que foi dada. Querida, e não foi. Ela orou pelos mesmos pontos, ela investiu a mesma 1 hora que todo mundo que se reuniu em oração na sexta-feira, mas ela desobedeceu, porque a direção era sexta-feira e não quarta-feira. Vamos voltar? O reino tem escalão, o reino tem regulamento, o reino tem autoridade delegada e o reino tem hierarquia. E, querido, deixa eu te dar uma notícia: isso não foi estabelecido pelo homem. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso foi estabelecido pelo Senhor, pelo reino de Deus. O reino do Senhor, ele é extremamente organizado. O reino, ele é estruturado. O reino tem regulamento, tem ordem, tem modo, tem jeito, tem hora, tem quem fala, tem quem não fala. É isso que o Senhor Jesus nos ensina o tempo todo. E aí, quando eu e você, nós nos deixamos levar por essa quebra de valores que hoje, infelizmente, nós somos rodeados o tempo inteiro, nós podemos estar dando abertura para o espírito de independência. E o espírito de independência, querido, deixa eu te dar uma notícia, ele leva para a morte. O que aconteceu quando Joabe foi independente? Ele matou Abner. Ele poderia até estar falando assim: não, eu estou facilitando a vida do rei. O rei está muito ocupado, ele tem coisas mais importantes para resolver. Então, como eu estou aqui num posto de confiança, eu vou tomar a decisão, depois eu só comunico ele. E, queridos, quantas vezes que nós agimos assim? Quantas vezes? E eu e a Laís, a gente tem tido algumas experiências nesse ano. E uma delas foi, falei, amor, nós precisamos estar 100% alinhados à direção do nosso profeta. E por mais boa intenção que nós tenhamos em ajudar em determinadas áreas, que é maravilhosa, que é valorosa e que é de Deus, eu sinto, eu falei isso para a Laís, eu sinto que nós estamos gastando energia naquilo que não é direção. E imediatamente nós concordamos, e ela está aqui do meu ladinho, imediatamente nós concordamos, e eu passei a mão no telefone, imediatamente, e eu liguei para o Bispo José. Ele é o meu profeta, ele é o meu líder. Bispo, eu estou com algumas questões aqui e eu preciso da tua voz de comando. Ele ficou até assustado, né? Porque quem que liga, exemplo, numa terça-feira, 4 horas da tarde,
todo mundo trabalhando na função, pensando em tantas coisas, ele lá com o barco e eu com os meus números aqui, e de repente um doido varrido liga para ele no meio do dia para falar que ele precisa de uma voz de comando. Porque aquilo estava tão forte no meu coração, aquilo estava tão aceso, que eu precisava resolver aquilo naquele momento. E ele, Márcio, me explica melhor, eu não estou te entendendo. E eu expliquei o caso. Falei, Bis, olha, eu sinto isso, nós estamos fazendo assim, nós estamos fazendo assado, nós estamos partindo para essa direção. Eu sinto que parece que no meio do caminho a gente tem perdido alguma força, alguma energia, eu não sei. É isso que o bispo espera de nós. Essa é a missão que o bispo, como meu profeta, como meu líder, tem para mim. É isso que o senhor quer que eu faça? Ele fez assim: não, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero, agora isso aqui eu quero que você mergulhe de cabeça. Eu fiz assim. E imediatamente eu comecei a tomar as providências para fazer o que ele me pediu. Sabe por quê, querido? Porque quando nós estamos no ambiente de honra, os maiores beneficiados somos nós. Agora, quando eu entro no espírito de independência, e o espírito de independência, querido, ele é sutil. Eu estava fazendo coisas valiosas. Eu estava investindo tempo em coisas que são preciosas na igreja. Só que o resultado de toda essa entrega não estava sendo o desejado. Por que, Márcio? Se o teu coração estava com a essência correta, por que se aquilo que você está executando era maravilhoso? Por que que mesmo assim você continuava com esse sentimento de estar parado no meio do caminho ou de estar cansado? Porque eu não estava debaixo da direção do meu profeta. O meu profeta me protege. O meu profeta, ele tem ali, ele ora por mim. Ele existe um zelo sobre a minha vida. E se não existe uma autorização da parte dele, tudo que eu fizer, por mais bacana que seja, por mais de Deus que seja, eu tô fora da direção que ele me deu. E aí eu não executo, eu não concluo e eu ainda deixo um monte de coisas no meio do caminho. Eu não sei, querido, se você já teve a sensação de agora, aproveitando, né, que nós estamos no final de um ano, de você chegar no final do ano com o sentimento de que você começou muitas coisas e muitas delas ficaram no meio do caminho. Já teve essa sensação? Então, aí a gente começa a procurar estratégias erradas, certo, certo, gente? Poxa, a minha estratégia aqui foi errada. Eu me desgastei aqui porque eu tomei um caminho. Se eu tivesse tomado aquele caminho, querido, vamos facilitar a vida. Muitas vezes você tomou o caminho errado porque você agiu com espírito de independência. E quando você age com espírito de independência, você fica rodando em círculos, não conclui absolutamente nada, acha que está fazendo as coisas certas, mas no fundo estão fazendo as coisas erradas. Por quê? Porque não está debaixo da direção daquele que Deus estabeleceu sobre a sua vida como seu profeta. Entendido, gente, o espírito de independência? Ok? Segundo, vamos lá. Continuamos em 2 Samuel. 2 Samuel 18. 2 Samuel 18, 14. Quantos aqui lembram? Olha aqui Joabe de novo, o abençoado do Joabe. Quantos aqui lembram de Absalão? Já, já escutaram a história de Absalão, gente? Dá um sinal de vida em nome de Jesus aí. Não? Então vamos lá. Absalão, filho de Davi, um dos filhos de Davi. E aqui, Absalão era um querido. Pensa num cara encrenqueiro. Era Absalão. Absalão queria tomar o reino, custe o que custar. Ele se levantou contra o pai. Ele criou um reino dentro do reino. Então ele era uma encrenca de duas pernas, com farda de rei ainda, para piorar. E aí, olha o abençoado do Joabe aqui de novo. 2 Samuel 18, 14.
Não vou perder mais tempo discutindo com você, disse Joabe. Então pegou 3 dardos e atravessou com eles o peito de Absalão, quando ele ainda estava vivo, pendurado na árvore. O que Joabe achou? Ele achou que se ele desse cabo de uma vez por todas de Absalão, que o reinado de Davi permaneceria intacto, ficaria tudo bem e que no final do dia ainda ele receberia uma gratificação do rei. Afinal de contas, ele está tirando, mesmo que seja o filho, dos caminhos dele. Ele facilitou a vida de Davi. Mas lembra que ele já estava dominado pelo espírito de independência? Que ele não comunicou Davi lá na época, no capítulo antes que nós lemos, no espírito de independência? Depois do espírito de independência, se você continua no caminho da desonra, você é dominado pelo espírito do engano. E o que é o espírito do engano? É fazer achando que está certo e no final está errado. A essência de Joabe era proteger o reino, proteger o seu rei. E ele foi lá e matou. Ele, com o coração e com a mente enganada, tomou uma decisão. Por quê? Porque todas as vezes que você foge da cobertura da honra, você é dominado pela independência e você é dominado pelo engano. E o engano, assim como a independência, também te leva à morte. Olha que loucura. E eu queria fazer um parênteses aqui. Você lembra? Davi tinha recebido a promessa de que seria rei. Sim ou não? Ele já sabia que seria rei. O que Saul fez? Começou a perseguir Davi que nem um rato. Eu vou matar esse menino, vou matar esse guri aqui, porque ele não vai atrapalhar os meus planos. E Davi teve a oportunidade de matar Saul. Vocês lembram disso? Saul não tinha como escapar. Estava na espada de Davi. Estava tudo certo. Olha que incrível, gente. Ele já tinha a promessa de que seria rei. Ele estava com o seu maior inimigo ali, sobre os seus pés, vulnerável, doido. Saul já estava doido, atormentado por espíritos malignos. O que Davi fez? Não, não é essa maneira que Deus tem para me colocar no trono. Não é essa forma que Deus usa. Não é esse o princípio que Deus usa. Sabe por quê, queridos? Porque doido ou não, perseguindo ou não, a promessa não tinha se concretizado na vida de Davi. Ele não tinha sido ungido rei. Ele tinha promessa de rei. Ele não era ungido rei. O rei ali ainda era Saul. E por que Davi fez aquilo, querido? Porque ele era bonzinho? Se tem uma coisa que Davi era sanguinário, gente. Um monte passou pela espada de Davi. Um monte. Sabe por que Davi não fez? Porque ele sabia do princípio da honra. E, queridos, as pessoas podem te perseguir, elas podem lutar contra você, elas podem até dar falso testemunho contra o teu respeito. Mas se você permanecer firme no princípio da honra, na hora certa, Deus te colocará no lugar que Ele tem reservado para você. Você não precisa antecipar absolutamente nada, porque Deus que vai te estabelecer. Só permanece no princípio da honra.
espírito de independência, espírito de engano, que leva para o terceiro opositor que eu quero dividir com vocês. E continua lá em 2 Samuel. 2 Samuel 12, 2 Samuel 12, versículo 28. Aqui, vou ler um pouquinho antes. Enquanto isso, 26. Enquanto isso, Joabe continuou a lutar contra Rabá, a capital de Amon, e tomou a cidade real. Joabe enviou mensageiros a Davi para lhe dizer: lutei contra Rabá e capturei os seus reservatórios de água. Traga o restante do exército aqui e conquiste a cidade. De outro modo, se não for assim, eu a tomarei e levarei o crédito pela vitória. Ou seja, dominado pela independência, dominado pelo engano e, para fechar com chave de ouro, dominado pelo espírito de rebelião. O espírito de rebelião. Joabe queria que o seu nome fosse exaltado. Davi, é o seguinte, eu já conquistei tudo aqui para você, já fiz todo o teu trabalho enquanto você está aí no palácio brincando e descansando. Eu já fiz aqui, já matei quem tinha que matar, já conquistei o que precisava conquistar. Mas assim, ó, vou te dar uma chance, né? Porque senão eu vou declarar aos quatro cantos que tudo isso foi conquistado por mim. Eu vou te dar uma chance. Traga aqui o restante do exército e conquiste a cidade. Já está tudo certo. Só vem aqui cumprir o protocolo. De outro modo, se você não fizer isso, eu a tomarei e levarei o crédito pela vitória. O espírito de rebelião, de querer se colocar no lugar de onde Deus não pediu que você estivesse. Todos esses são opositores da honra. E aí é a desonra, onde nós colocamos coisas no lugar errado. E aí eu te pergunto, diante de esse primeiro trecho da nossa aula, quais os opositores têm afrontado a sua vida para que você saia da proteção do princípio da honra? Satanás, ele é rasteiro. Satanás, ele sempre vai colocar reivindicações no seu coração. E todas as vezes que você reivindica, você está deixando de lado a justiça de Deus. Se tem uma coisa que faz você sair do ambiente da honra, chama reivindicação. Se você entregou a sua vida ao Senhor, se você tem cumprido os princípios, não reivindique, querido. Não entre nesse jogo, porque a reivindicação faz parte de um jogo humano. Talvez você está reivindicando porque você está com o espírito de independência. Joabe estava reivindicando. Talvez você esteja reivindicando porque você tem sido enganado. Aquilo que você acha que está fazendo corretamente, no fundo, não está correto. Você precisa confrontar aquilo que você está fazendo com o que a palavra de Deus diz, não com o que você acha ou com aquilo que você entende que merece. E terceiro, cuidado, querido. Cuidado, porque todas as vezes que você quer alcançar um lugar que não é seu, é espírito de rebelião. E nós temos um exemplo muito, muito, muito claro de quem tentou se rebelar contra aquilo que era estabelecido por Deus. Lúcifer tentou ser igual a Deus, tentou ocupar o lugar de Deus. E aí nós já sabemos o que aconteceu com ele no final. Caiu, foi condenado, porque espírito de rebelião é espírito de feitiçaria. Olha quais são os desdobramentos que eu e você muitas vezes não paramos para prestar atenção, que envolve o princípio da honra. E aí, passando pelos opositores, eu queria gastar um pouco de tempo com vocês dos alvos da honra. O que que nós precisamos focar? Quais são os três principais elementos que nós precisamos, como líderes, ter para que esse princípio da honra se mantenha na minha vida?
para que eu não me desvie dele, para que eu não vá para caminhos tortuosos, nem para independência, nem para engano, nem para rebelião, e muito menos para desonra. E são três os nossos alvos de honra. Primeiro deles, honrar ao Senhor. Eu e você temos o honrar ao Senhor como nosso principal objetivo. E aí, eu quero te convidar a abrir a palavra em 1 Timóteo. 1 Timóteo 1:17. Honra e glória a Deus para todo sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. Honra e glória a Deus. Queridos, o primeiro pilar que eu e você, o primeiro alvo de honra que eu e você precisamos ter, e isso é inegociável, é honrar o Senhor. E honrar ao Senhor é colocar o Senhor no seu devido lugar. E o lugar do Senhor é o lugar de honra, é o lugar de supremacia, é o lugar de governo, é o lugar de alguém que estabelece e que nós obedecemos aquilo que é estabelecido. E eu creio, de todo o meu coração, que nesse grupo isso é muito fácil de entender, sim ou não, gente? Certo? Por isso que esse é um tema, é um subtema que a gente vai passar, né? Eu entendo que isso é bem consciente no teu coração, na tua mente. Você sabe que o primeiro alvo de honra que você precisa ter é honrar ao Senhor, com o seu tempo, com os seus recursos, com o seu coração, com a sua prioridade, com a sua entrega, com a sua excelência. Honre ao Senhor. Faça sempre tudo o que fizeres, façais sempre colocando o Senhor como honra em primeiro lugar na sua vida, ok? Segundo alvo de honra que eu e você precisamos ter, honrar os da nossa casa. E aqui que tem um monte de crente que toma a bomba na prova. Porque honra a Deus. Quer ver? Pedimos para fazer um mutirão na igreja. E nós somos bons nisso, né, gente? Em fazer mutirão na igreja. O povo que faz mutirão é o crente. Né? Então, estamos lá, vamos varrer, vamos descarregar a cadeira, vamos embalar o lixo, vamos limpar o vidro, vamos carregar para cima, para baixo, beleza. E aí, querido, como você tem, e eu vou partir desse princípio, que você já tem honrar ao Senhor, fazer o melhor em todo tempo, você imediatamente, né, se disponibiliza. Claro, se você não, né, não tiver no trabalho ou alguma coisa que impeça que você esteja ali de prontidão. E aí, você vai, você trabalha, você varre, você lava, você chega o bagaço da laranja em casa. Tem que ir pro banho no nome santo de Jesus, porque ninguém tá te aguentando. Mas por quê? Porque você se doou, você se entregou. Meu Deus, eu estou fazendo na casa do Senhor, eu estou honrando aqui o Senhor, eu estou servindo o meu líder. Se ele pedir para que eu vá buscar a estrela no céu, eu vou buscar e vou trazer ela polida, porque eu quero honrar o meu líder, eu quero honrar esse lugar, eu quero trabalhar para o Senhor, eu me sinto bem fazendo isso. E aí, tá errado? Não, tá errado não. Mas aí eu vou pro segundo. Aí você chega na sua casa e a sua casa está um pouco mais bagunçada, que é normal. Afinal de contas, a sua rotina é louca, a sua rotina é insana. Você está ali na correria, como um bom brasileiro. Aí você chega ali cansado do sofá, e aí eu vou dar o exemplo do homem, né? Porque, enfim, eu tenho que trazer para o meu lado. Aí o que que você quer fazer? Você chegar, você quer tirar aquela roupa, você quer tomar um banho, você quer, se você gosta de futebol, você quer assistir teu futebol, você quer sentar ali nesse calorão, você quer ligar o ar-condicionado, pegar aquela aguinha gelada, tomar e dar aqueles 15 minutos. Que nunca é 15 minutos, sempre é mais, né, gente? Mas vamos lá, 15 minutos. Aí a sua esposa, linda, né, que também trabalhou tanto quanto você, vira para você e fala assim: Mo, faz um favor para mim, consegue matar essa louça que tá aqui rapidinho? Porque eu tô
tô dando banho no guri aqui, tô terminando de fazer um negócio aqui, dá uma força aqui para mim, vai lavando essa louça aqui para mim, ou termina o jantar aqui para mim, ou se não, vai lá dar uma madeira pro filho, porque, né, afinal de contas eu sou uma só, posso parecer que sou mais, né? Mas não sou, sou uma. E aí, querida, aí você reclama, você fala que vai depois, você fala que uma hora você vai, e a tua mulher te chama uma, te chama duas, te chama três, te chama quatro, e aquilo que era para ter sido imediatamente resolvido virou uma briga. Por que que eu estou te contando essa história? Querido, se você tem honrado ao Senhor e tem feito o melhor para o Senhor, o seu primeiro ministério é dentro de casa. E aí nós temos aquele versículo típico que eu e a Laís em todo o tempo nós trabalhamos, 1 Timóteo 5:8. Se você não honra, se você não faz ali para os da sua casa, para os seus familiares, principalmente para os da sua casa, você é pior que um descrente, você negou a fé. E é a Bíblia de novo. É a Bíblia de novo. Então, eu preciso honrar ao Senhor? Claro. Mas se eu sou solteiro, eu preciso honrar pai e mãe, para que os meus dias se prolonguem. E aí, então quer dizer que tudo eu tenho que perguntar para o meu pai e para minha mãe? É. Se você é solteiro, criança e depende do teu pai e da tua mãe, é. Mas até o que come, o que veste, é. É isso. Mas isso não é justo. Pois é. Mas a vida não é justa. Mas existem princípios que você precisa cumprir. Marido, você precisa tratar a sua esposa como amar a tua esposa como Cristo amou a igreja. Olha que fácil o padrão. Como que Cristo amou a igreja? Morrendo por ela. Que top. E aí a gente está reclamando, às vezes, de lavar um prato de louça. A gente está reclamando, às vezes, de passar o aspirador. O padrão é Jesus, e nós nos inspiramos em Jesus. Querido, amar a tua esposa como Cristo amou a igreja. Mulher, Deus tem pedido para que você seja mulher de provérbios. E aí, querida, você cozinha por revisão, você faz o almoço para 400 pessoas, você faz o bolo, aí você limpa, você serve. Aí o teu marido vira para você e fala assim: "Ô, amor, sabe aquele, sabe aquele estrogonofe que só você sabe, faz uns 2 anos que você não faz? Ô, querido, eu tô com vontade, faz para mim." Agora eu não posso, eu tô cansada. Ué, mas se matou para fazer almoço para 300 crentes. Honrou ao Senhor? Honrou. Mas na hora de honrar os de casa, não honra? Ou a gente acha que os maridos de mulheres que frequentam a igreja vivem de fotossíntese? Não, querido, ele vai querer comer. Ele vai ter fome. Bastante, porque ele é crente. E às vezes ele apenas quer que você sirva a ele. Ele sabe muitas vezes que você está cansado. Mas o ato de serviço do amor entre o marido e mulher, isso é sinal de honra. E aí eu te pergunto, qual é o nível de honra dentro da sua casa? Qual é o nível de entrega dentro da sua casa? Nós não podemos desconsiderar honra, canalizando a honra apenas para o Senhor. Não, o Senhor eu honro, porque o Senhor é o Senhor. Ele não me decepciona, ele não deixa a toalha jogada na cama. O Senhor é o Senhor. Agora, Deus também, da mesma maneira, pede para que você honre os da sua casa. E se você não se atentar a esse nível de honra, querido, normalmente você tem a tendência de levar isso para as áreas da sua vida. Vai se tornar perceptível. Você sempre será alguém que vive fora do ambiente da honra. Por quê? Vamos lá. Vocês são muito excelentes. Amém? Amém, querido? Essa era uma boa hora para você fazer assim. Ô, Glória, vocês são excelentes. Vocês honram o Senhor de todo o coração. Nesse grupo, nesse discipulado, todo mundo honra os de casa. Eu sei, eu conheço vocês.
Eles são excelentes, são maravilhosos. E aí nós vamos para o terceiro: honrar ao Senhor, honrar aos de casa e honrar os da fé. E aí nós temos vários textos. Eu vou citar alguns deles e vou ler apenas um, tá? Tem Mateus 10, 41 e 42. Mateus, capítulo 10, versículo 41 e 42. Nós temos 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 e 13. E tem um que eu quero que você abra comigo. Esse eu faço questão que você abra comigo. Vamos lá? Tudo bem, né, gente? Vocês estão comigo aí, né? Então tá. Hebreus, vamos para Hebreus. Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, verso 17. Diz assim: obedeçam seus líderes e façam o que eles disserem. O trabalho deles é cuidar, é velar, em algumas traduções, da sua alma. E disso prestarão contas. Vai achando que o papel do líder é fácil, ele manda e tá tudo bem. E disso prestarão contas. Deem-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Obedeçam seus líderes e façam o que eles disserem. Sabe por quê, queridos? Porque o trabalho deles, a forma como Deus enxerga a função de alguém estabelecido sobre a sua vida, é de que ele está cuidando da sua alma. Ah, mas é porque você não sabe a encrenca de líder que eu tenho. É por isso que você está falando isso. Querido, e aqui eu comecei a prestar atenção numa coisa. Cuidado para você falar da sua autoridade. Cuidado. Ele continua sendo humano. E certamente ele errará. Porque ele não deixou, ele não é anjo. Mas existe o princípio da honra e o princípio da autoridade que facilmente, se você sai fora desse ambiente de proteção, a sua vida fica um escangalhado. Porque o líder, ele tem a função de cuidar da sua alma. É aquele que ora por você. É aquele que investe em você. É aquele que 3 horas da manhã vai te atender. É aquele que vai apresentar o teu filho. É aquele que vai casar você. É aquele que vai enterrar alguém. E aí, pastor, me dá uma palavra aqui, porque o fulano morreu, não tem ninguém que faça o velório. Você vai lá, vou. Pastor, é o seguinte, tem um demônio aqui enchendo o saco. Lá vai o pastor. Às vezes o pastor expulsa o demônio pelo telefone. Eu mesmo já expulsei demônio por telefone. Não sei se você já teve essa experiência. Eu falei, meu Deus, 2h30 da manhã, demônio sambando ali dentro da casa do casal. Falei, eu vou exercer a autoridade aqui, vai que dá, né? Eu fiz, mas já desacreditando, confesso meu pecado aqui. Foi uma fé, não muito fé, né? E aí, de repente, fui, coloquei a pessoa no telefone. Falei, coloca ela no telefone. Colocou. E dei a voz de comando para sair em nome de Jesus. E saiu. Foi a primeira vez que eu expulsei o demônio por telefone. Sabe por quê, querido? Porque, inevitavelmente, se tem alguém que está sempre à disposição para os dias bons, para os dias ruins, para o horário comercial, para o horário não muito comercial, esse alguém sempre será os seus líderes. E aí, às vezes, por muito pouco, nós caímos na tentação de nos assentar na roda dos escarnecedores. E o que que é a roda do escarnecedor? A roda do escarnecedor é, não, mas o meu coração está blindado, eu só estou fazendo um comentário. Querido, cuidado com os comentários que você faz. Se você estiver numa roda, e aqui não é só um ensino, é uma direção. Se você estiver numa roda
onde alguém dessa roda sugerir, comentar algo de alguma autoridade estabelecida por Deus, sai fora. Sai dali. Aquele não é o ambiente que Deus tem para você. A sua função é cumprir o que a palavra de Deus diz. E aqui, em quase uma hora de aula, nós estamos lendo versículos após versículos que mostram a mim e a você do que nós precisamos fazer e de como nós precisamos nos posicionar para que nós não saiamos nem um minuto desse princípio da honra, desse ambiente de proteção. Ah, mas ele poderia fazer diferente. Poderia. Querido, você quer que Deus fale com alguém que ele estabeleceu sobre a sua vida de maneira correta, de maneira santa, de maneira pura, que de fato pode haver um movimento da parte de Deus sobre isso? Ore pelo seu líder. Peça para Deus trazer sabedoria. Peça para que a luz do Espírito Santo seja sobre ele, porque ele é líder, ele é pastor, ele é profeta, mas ele é homem, ele tem também o dia mau, ele também tem o dia da tristeza, ele tem o dia da irritabilidade, ele também passa fome. Querido, ele é uma pessoa normal. E ele não está sobre a sua vida para mandar na sua vida. O líder não é estabelecido para mandar. O líder é estabelecido para velar a sua alma. Existe uma diferença gritante aqui. O trabalho é cuidar da sua alma, é conduzir você para o altar, é conduzir você para a verdade, é te levar à essência, é te levar ao conhecimento, para que a intervenção do Espírito Santo seja sobre a sua vida, porque nós não mudamos a vida de ninguém. Eu não consigo decidir por você. Eu não consigo fazer por você, mas eu consigo orar, te mostrar o caminho, te direcionar, te levar e te conduzir para uma vida de altar. E o Senhor vai te revelar, o Senhor vai fazer com que as escamas dos seus olhos caiam e ele vai te levar para o lugar da promessa. Agora, eu e você, meus amados, nós precisamos entender o que é a honra. Honra que sobe, honra que desce. Quando eu honro ao Senhor, quando eu honro os princípios, quando eu honro aqueles que são da minha casa, quando eu honro aqueles que são da fé, os meus irmãos, aqueles que estão sobre a minha vida, os meus irmãos de discipulado, querido, é inevitável que essa honra desça do céu sobre a sua vida. Você vai ser protegido, as suas orações serão respondidas, você vai viver muito, você terá salvação, você terá livramentos. Por quê? Porque você está debaixo da proteção e da cobertura dos princípios da honra. E eu gostaria de declarar algo sobre você essa noite. Declarar que qualquer um dos opositores da honra que nós trabalhamos aqui, independência, engano, rebelião, que sobre a sua vida eles não têm mais poder. Deus vai ministrar o seu coração. No final dessa aula, quando você estiver indo para sua cama, quando você estiver indo descansar, o Espírito Santo vai trazer à memória quais são os espíritos malignos que têm tentado contra a sua vida, para desviar você do foco, para tirar você desse ambiente, e você se levantará com autoridade para viver uma nova história. Muitas vezes, querido, você deixou de gerar, você parou no meio do caminho, na sua trajetória, no teu chamado, no teu ministério. Você sempre foi um líder frutífero, você sempre foi um líder explosivo, aqueles que arregimentavam, aquele que o povo ia atrás, que era inspiração, e por algum motivo existe algo na sua vida que aconteceu, que fez com que você parasse de gerar, fez com que você estagnasse. E eu quero declarar
que se uma das estagnações da sua vida que tem impedido você de voltar a viver a liderança no teu ministério, a viver o extraordinário do teu ministério, se for o espírito de independência, de fazer coisas que você acha, que você entende por ter muitos anos de caminhada, querido, coloque isso no altar. Rejeite o espírito de independência na tua vida. Eu e você, ninguém, ouça, ninguém constrói nada sozinho. Ninguém. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo, e existe até um louvor assim que eu já esqueci o nome, mas tem um louvor que eu sei, lá de 1900 e Deus me defenda, mas tem, né? Tem um louvor desse, a Laís depois eu acho que ela vai saber que louvor que eu estou falando, né? Então, querido, rompa com a independência. Veja o teu líder de forma diferente. Veja as autoridades estabelecidas sobre a sua vida, sobre a sua casa de forma diferente. Cuidado para você não ser enganado. O papel de Satanás é te roubar, te matar e te destruir. E ele vai fazer isso colocando setas de engano, fazendo com que você abra mão de princípios, que você negocie princípios, que você cumpra metade do princípio. Por quê? Porque ele não quer que você desfrute da plenitude da honra, do esse ambiente de honra. Ele quer que você esteja fora. Querido, tudo aquilo que Deus tem para você, Deus tem para você. Não se veja, não se compare, não queira estar no lugar de alguém, de alguma pessoa diferente. Ah, porque o fulano se destaca mais, porque o ciclano fala melhor. Querido, Deus te deu um chamado, Deus te deu talentos específicos. Só foca naquilo que ele te deu. Faz o seu trabalho. Faz aquilo que ele te pediu. Cuidado para você sair das direções dadas. E desde direções espirituais até direções mais simples. Se você tem dificuldade em obedecer direções simples, querido, Deus não vai te levar aos lugares altos, porque lugar alto é lugar onde você vai ter que abrir mão de grandes coisas. Se você no simples já não está conseguindo, se no simples você já está reivindicando, se no simples você já está querendo fazer do teu jeito, se no simples você já está achando que está certo, que todo você e a torcida do Flamengo está errada, todo mundo está errado, você está certo. Já parou para prestar atenção que talvez é você que está errado? Todo mundo está falando a mesma coisa, todo mundo está dizendo a mesma coisa. E quando eu falo todo mundo, querido, eu estou falando de pessoas que te amam, de pessoas que convivem com você, de pessoas que oram com você. Eu não estou falando pessoas que não sabem nada da tua vida. E aí está todo mundo te dizendo, querido, olha isso aqui, querido, presta atenção nisso, querido, se posicione nisso, querido, assuma a responsabilidade disso. E aí você está ali vagando, achando que é outra coisa. Querido, pare, presta atenção. Deus trabalha, de novo, vou repetir, porque vale a pena repetir. Tem regulamento, tem autoridade delegada e tem hierarquia. É assim que o reino do Senhor trabalha. Não queira inventar, não queira mudar, não queira pegar um atalho, não queira construir o teu reino, porque se você construir o teu reino, ele vai cair, querido. Fique atento para as coisas dentro da sua casa. Às vezes você é uma bênção, todo mundo te vê como uma bênção, mas a tua casa está destruída. Querido, se desespere, vá para o altar correndo, peça perdão em nome de Jesus. Querido, seja fácil em perdoar, seja fácil em liberar perdão. É a tua casa. E é ali onde muitas vezes você vai ser confrontado, não é só no ambiente da igreja, é na tua casa, o lugar de onde você vive mais. Vai lá se reconciliar com o teu pai, se reconcilie com o teu marido, se reconcilie com a tua esposa. Não fique noites dormindo bicudo, porque fez isso ou porque fez aquilo, querido. Você está trazendo maldição para a tua vida. Você está achando que está fazendo certo e você está fazendo errado. Espírito de engano. Ah, mas a culpa não é minha, a culpa é do fulano. Não interessa. Resolve. Resolve. Tenha um ambiente
de honra dentro da sua casa, por mais difícil que isso seja. Então, quantos estão me entendendo? Vocês conseguem compreender o porquê que a honra está fazendo parte da incubadora? Porque, querido, é assim, é debaixo desse princípio, é esse DNA que nós levaremos para todas as células que vocês abrirão. Ninguém mais vai questionar a honra, porque entendeu que estar debaixo desse benefício, desse ambiente, só traz vitória. Às vezes você vai calar, às vezes você não vai aceitar. Você pensa diferente, nós somos diferentes. Nós pensamos diferentes, nós temos culturas diferentes, nós temos criações diferentes, e de repente nós estamos todos juntos no mesmo grupo. É óbvio que terão momentos que nós pensaremos diferente. E o que faz, Márcio, quando a gente pensar diferente? O que faz para a gente trazer alinhamento, unidade e honra com os da fé? Se nós pensamos tão diferente, sabe o que que é, querido, o alinhamento? Querido, não saia nenhuma vírgula do que a palavra diz. Se você fizer isso, se você permanecer fiéis aos princípios da palavra, eu não tenho dúvidas de que o alinhamento virá sobre você. Não queira convencer, não queira ganhar uma discussão. Querido, vá para a palavra. Faz o que a palavra diz. Se posiciona como a palavra te direciona. Faça e viva no ambiente da palavra, porque certamente você será recompensado. Pare para pensar, querido. Todos os anos de ministério que você tem. E eu queria encerrar essa aula te deixando um exercício. É claro que esse livro aqui, meu Deus, eu já te aviso, ele vai quebrar você por dentro. Não tem uma palavra melhor. Vai quebrar você por dentro, mas é para reconstruir da maneira correta. Então, nós teremos um trabalho, né, sobre esse livro semana que vem, querido. Se fosse você, eu não perderia a ilustríssima pastora que vai dar essa aula, né? Então, meu Deus, né? Eu também vou estar com os meus ouvidos atentos para ouvir o que ela vai ter para dividir conosco, mas eu queria te deixar um exercício antes de nós orarmos, antes de, eu não sei se a Laís quer falar alguma coisa, mas eu já estou partindo para o final da nossa aula. Querido, faça uma lista. Deus, ele tem incomodado demais hoje o meu coração. E se você ficar apenas com isso hoje, eu já me dou por satisfeito. Queridos, preste atenção nos opositores da honra. Espírito de independência, espírito de engano e espírito de rebelião. E eu quero que você, na sua intimidade com Deus, no seu tempo de devocional, você vai pedir para que o Espírito Santo te mostre quais foram os momentos que você agiu pelo espírito de independência. E você vai escrever. É sua anotação. Você não vai mandar isso para mim, você não vai mostrar isso para ninguém, é seu. E aí você vai continuar orando ao Senhor, porque nós temos uma semana para a próxima aula. E você vai, Senhor, me revela todas as vezes que o espírito do engano tentou colocar pensamentos na minha vida, setas sobre a minha vida e que me fizeram sair desse ambiente de proteção, desse ambiente de honra. E aí você vai anotar aquilo que Deus vai te revelar. Situações, momentos, pessoas, Deus vai te revelar, querido. Eu tenho certeza que Deus vai te revelar. E momentos onde você até passou dos limites, onde você deixou muitas vezes o espírito de rebelião tomar conta do teu coração, onde você quis as honras, onde você quis o lugar, onde você sempre se sentiu superior. Misericórdia, esse meu líder não fala direito, esse meu líder não tem concordância verbal, esse meu líder não sabe nada de Bíblia, eu sei infinitamente mais do que ele, a minha jornada é infinitamente maior. Querido, cuidado, cuidado que às vezes você foi impelido pelo espírito de rebelião. E aí nós vamos orar, nós vamos quebrar isso na sua vida semana que vem,
tá? Estejam com isso pronto, por favor. Semana que vem, comecinho da aula, nós vamos trabalhar com os opositores da honra, fazendo essa oração sobre a sua vida, e eu tenho certeza que a partir desse momento vai fluir, você vai ser despertado para um novo gerar de Deus na sua vida, vai ser lavado pelo sangue de Jesus, a sua mente, o seu coração, os entulhos do seu coração que te levaram para longe desse momento e desse ambiente de honra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Laís, você quer falar alguma coisa? Claro. Quero sim. Mas acho que pode até encerrar a gravação,